É sempre muita motivo de muita alegria, né? Todos os dias, com mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, não tem como não expressar o nosso sentimento de gratidão a Deus por mais um dia de vida, né? Sempre a gente costuma falar, né? Quantos não quiseram, né? E não puderam estar, né? Neste mais um dia. Mas o Senhor assim nos concedeu e nós não temos como, né? Expressar, não tem possibilidade de não reconhecer, né? Essa graça do Senhor sobre nossa vida, nos concedendo aí essa mais uma oportunidade de estar junto com você, cultuando o nome do Senhor. A você que é presente conosco, presença essa que muito alegra o nosso coração, conforme aqui foi falado, pessoas que têm nos dado as mãos, né, olha, pessoas que têm sido presentes com este culto Vida em Cristo, pessoas que têm nos ajudado em oração, pessoas que têm nos dado todo o incentivo, pessoas que têm nos dado ajuda para essas portas continuarem abertas, né? Aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor venha ser presente com você, meu querido. Você é muito importante para nós. A sua presença em estar cultuando a Deus juntamente conosco, muito alegra o nosso coração. E a você, desejamos aí as bênçãos do Senhor, né? Sobre sua casa, sobre seus projetos de vida e sobre toda a sua vida de uma maneira geral, né? Que o Senhor possa estar te abençoando em todas as áreas aí de sua vida. Queridos, para a meditação, o livro é Salmo capítulo de número 9, apenas o versículo de número 10. Aqui assim vai dizer a palavra do Senhor: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Por certo, você já ouviu essa frase, meu querido: nele eu posso confiar, né? Ou então, nele eu não confio. Esta é uma frase que ela faz parte de nossa vida. Por muitas vezes nós já expressamos, né, isso aí, e por muitas vezes já ouvimos alguém expressar, né? Por vezes já falamos isso de alguém, por vezes alguém já falou isso a nosso respeito, né? Porque aqui nós estamos falando de um sentimento que uma pessoa tem para outra, né? Nós estamos aqui falando de confiança. Desde o começo da leitura inicial, o hino que foi passado, está falando aí acerca, sempre tem essa palavra aí, confiar, posso confiar, e isso aí é algo que nós conhecemos muito bem. Faz parte da nossa história confiar, faz parte da nossa história desconfiar. Tem pessoas que você deposita toda a sua confiança nela, inclusive inventaram até uma frase, né, que vai endossar isso aí, quando fala assim: nesse eu ponho até minha mão no fogo. Quer dizer, o que é botar a mão no fogo por alguém? É você ter estrita, né, confiança ali, né? Você não tem sombra de dúvida nenhuma que aquela pessoa não vai te decepcionar. Então tem até essa frase aí, quando uma pessoa vai querer falar acerca de confiança, fala assim: não, por essa pessoa eu ponho minha mão no fogo. Queridos, faz parte da nossa vida, como faz parte também nós termos algumas pessoas que você entende como não sendo nem digno de passar na calçada da tua casa, muito menos colocar ela na intimidade de tua vida. Também faz parte. Isso faz parte da nossa vida. Tem pessoas que nós não confiamos, né? Tem pessoas que já demonstrou que não são merecedoras de confiança, né? E isso aí acontece de pessoas ter esse pensamento da gente, e a gente ter esse pensamento de pessoas. Isso aí faz parte, conforme falamos, da nossa vida, da nossa história. Isso aí é a justiça de cada um, né? Tem muitas pessoas hoje que elas são vistas como pessoas de confiança, que na realidade ela não merece esse título. E tem pessoas que nós não confiamos e que ela é digna de toda confiança. Então isso aí faz parte da justiça de cada um, e muitas vezes a nossa justiça ela é falha, né? Olha, o nosso entendimento ele é falho. Às vezes nós depositamos uma justiça não pelo cara, nós depositamos uma confiança não pelo caráter da pessoa, e sim porque ele está bem vestido.
Sim, porque ele tem uma boa aparência. Sim, porque ele tá cheiroso. E, queridos, isso aí, né? Não é meio de da gente, não é parâmetro, né? Pra gente depositar aí a confiança. Mas isso é conforme foi falado, isso é o entendimento de cada um. E o triste nessa história toda é porque o ato de você confiar ou desconfiar pode te trazer grandes prejuízos. Tanto você confiando, né, e confiando na pessoa errada pode te trazer grandes prejuízos, quanto você deixar de confiar também pode te trazer grandes prejuízos, porque talvez seria a pessoa certa para você colocar aquela causa, né? Mas você não deu a ele esta oportunidade dele mostrar para você quem ele era. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler vai falar também acerca de confiar. O texto que nós acabamos de ler vai falar todo o contexto, os versículos anteriores, que são aí 9 versículos anteriores, bem também o restante de todo o capítulo. O salmista aqui, ele vai narrar toda a confiança, agora só que ele não está falando de homem, ele está falando de Deus, né? Ele vai narrar e expressar e declarar que ele coloca o nome do Senhor, né? Ele expressa no versículo de número 9, ele vai expressar o Senhor como sendo o refúgio da sua vida, né? No versículo de número 10, que foi o versículo aqui lido, o versículo para a meditação, o versículo para esta questão, ele vai fazer esta declaração, que aqueles que conhecem o teu nome, em ti confia. E aí eu achei muito interessante essa expressão, aqueles que conhece o teu nome. Falar de conhecer o nome é falar de conhecer a pessoa. Aqui, falar de conhecer o nome aqui está falando de conhecer o Senhor. E quem conhece o Senhor, confia. Muitas vezes, queridos, nós pecamos, justamente aqui, a nossa falha está aqui. Nós não depositamos a nossa confiança, nós não entregamos a nossa causa, nós não apresentamos a nossa necessidade. Por quê? Porque nós não temos capacidade do conhecimento. Ainda nós não temos a capacidade de entender quem é o Senhor. E quando você não entende quem é a pessoa, você não coloca nada em suas mãos. É desconhecido para você. É desconhecido para você, você não sabe o que ele pode fazer, o que ele pode representar para você. O que ele representa, nem a sua capacidade, você não sabe. Então, se você não sabe, é um ato que é até um ato de lógica, né? Você não vai colocar sua causa na mão de um desconhecido. Quando você vira para alguém e fala assim, por favor, me ajude aqui, uma das situações que te levou você fazer esse pedido é conhecimento. Porque você não vai pedir para quem não tem recurso de te ajudar. Você não vai colocar nada nas mãos daquele que não tem força para te atender. Isso aí é questão de raciocínio, é questão de lógica, é questão de entendimento. Né? Qualquer um no seu estado normal de entendimento vai fazer isso. Né? Por que eu vou pedir algo a alguém que não tem condição de me arrumar, de fazer por mim? Nós não fazemos isso. Por que eu vou pedir algo a alguém que eu não conheço, não sei quem é essa pessoa? Então, o que o salmista está falando aqui? Que isso aqui é para poucos. É verdade. Esse conhecimento é para quem tem relacionamento, e relacionamento com Deus é para poucos. Temos o Senhor, a maioria de nós temos o nome do Senhor na nossa casa, ou alguma coisa que retrata o Senhor, né? Quantos de nós tem um livro, uma página da Bíblia Sagrada aberta na sua casa? Um Salmo 91, é tão comum da gente chegar a ter Bíblias abertas, né? Outros têm a devoção, né? Outros têm os seus momentos de oração, mas nada disso, querido, vai falar que você tem uma intimidade com Deus. Nada disso pode dar prova que você conhece verdadeiramente quem é o Senhor. E a palavra que ela é muito clara, aqueles que conhecem o teu nome, em ti confiam. Ivan,
E é muito importante, né? Como a palavra já está dizendo nessa tarde, que para confiar nós precisamos conhecer. E a necessidade de um servo do Senhor confiar nele é muito grande, porque a nossa vida, todos os dias, é aquele laço ali com o Senhor. Nós precisamos dessa confiança todos os dias. E o que nós lemos lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque todos os dias nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque o inimigo das nossas almas, ele quer roubar a nossa confiança em Deus, porque se nós não estiver essa confiança queimando, ardendo aqui no nosso coração, os dias vão se tornar muito difíceis, porque é a confiança que nos faz descansar. Então é por isso que dia após dia, nós precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. E tem uma diferença muito grande aí, Áurea, de conhecer e saber que ele existe, né? Saber que ele existe. Se eu tenho uma Bíblia dentro da minha casa aberta, eu sei que ele existe. Agora, ter uma intimidade com ele é outra coisa. É outra coisa. Não é? Se eu tenho devoção por ele, é saber que ele existe. Agora, ter intimidade com ele é outra coisa. Conhecer ele é outra coisa. E quem não atenta à orientação aí que você falou aí de Oséias, né? Oséias, prosseguir em conhecer, vai ficar em um conhecimento o quê? Extremamente superficial. E quem tem conhecimento superficial é incapaz de saber quem verdadeiramente é o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos chama, né, para não ficar só nesse conhecimento superficial, mas prosseguir. Quando fala de prosseguir, é um ato contínuo. Não tem tempo de parar, tem? Não. É ato contínuo, é dia após dia eu entender que neste relacionamento eu tenho a dependência do Senhor. E buscar isso todos os dias na minha vida. E nós só temos a ganhar. Só a ganhar quando nós pensamos assim e agimos dessa forma. Por quê? Porque no nosso relacionamento com Deus, quem ganha é a gente. O beneficiado é a gente, né? Conforme nós já aprendemos isso aqui tantas vezes, em tantas outras palavras, querido, nós só temos a ganhar com Deus. Nós investimos no Senhor, o retorno é todo nosso, né? Porque Ele nos ama e é Ele quem cuida, é Ele quem cuida de nós. Então o alerta da palavra do Senhor neste momento de reflexão é justamente isso aí. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que confiam, que conhece o nome do Senhor, confia no Senhor. Então eu entendo que para que eu confio, é necessário que eu conheça. Caso contrário, eu nunca vou depositar a minha confiança no Senhor. Caso contrário, eu vou estar sempre procurando e batendo em outra porta, porta essa que não vai ser aberta, procurando em outro lugar de onde eu não vou encontrar a solução para o meu problema, mas por não conhecer que o Senhor tem, é e pode, eu não vou buscar. Eu não vou me entregar. Eu não vou ter fé. E aqui, querida, é um ato de fé. A primeira coisa aqui é a questão de você se entregar em fé. Isso é tão importante que a própria palavra vai dizer assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo começa aqui com fé. Não tem como nós estabelecermos um relacionamento sem fé. Com Deus não temos como. Né? Como é que nós vamos nos relacionar com quem que eu não acredito? Não tem relacionamento. Então fica aí, né? Esse alerta da palavra do Senhor. E a palavra te chama para conhecer, conforme você expressou aí. E em Salmo também, capítulo de número 34, versículo de número 8, a palavra também te faz um outro desafio. Além de conhecer, experimentar. Provai e vede que o Senhor é bom. Outro ato de fé. Então você jamais terá a condição de confiar no Senhor se você não tiver prova de que verdadeiramente Ele é bom. Queridos, o que a palavra do Senhor nos chama a atenção aqui é para uma vida de fé no Senhor. Uma vida de fé em Deus. Porque, caso contrário, nós só vamos viver com o Senhor superficial, né?
de ir em um culto, ou em um outro ajuntamento religioso, ou alguma ou fazer bem aí as nossas práticas, né? As práticas que nós entendemos, né, que ser religiosas e nada mais. Mas o Senhor nos chama para muito mais. O Senhor chama-nos para aprofundar neste relacionamento com Deus. Três verdades, olha, só para a gente findar aqui, bem rápido, acerca de por quê. Por quê? Quem conhece o Senhor, quem conhece o seu nome, confia no Senhor. Por quê? Primeiro, pela sua fidelidade. Quem conhece o Senhor sabe que o Senhor é fiel. Esse título aqui nenhum homem pode sustentar na sua totalidade, ainda que você tenha toda boa intenção, mas jamais seremos fiéis ao empenho de nossa palavra, porque nós não saberemos o que o dia vai produzir. Posso empenhar minha palavra com você hoje, ter toda a boa intenção de cumprir a minha palavra e amanhã eu não existir e ficar aí uma promessa sem ser cumprida. Fidelidade é só o Senhor. Só o Senhor. É atributo de Deus. Faz parte do caráter divino. Fidelidade. Então, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, versículo de número 3, a palavra do Senhor vai falar isso e outros textos. É uma grande quantidade de textos que vai falar da fidelidade do Senhor, e a fidelidade aqui se refere à proteção, e vai dizer assim: mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, e os guardará do mal. Queridos, isso aí é um recurso que o Senhor deixou para nós. Devemos nos apegar à fidelidade do Senhor. A segunda verdade é que quem conhece confia. Por quê? Porque quem conhece sabe que a presença do Senhor, ela é real na nossa vida. É um relacionamento que o Senhor empenha a sua palavra, e a palavra é promessa de presença. Foi agora, uns dias atrás, a gente estava fazendo aqui uma reflexão da palavra do Senhor, e foi assim: ainda que pai e mãe te abandone, ainda que pai e mãe te abandone, todavia eu não te abandonarei. É a promessa do Senhor. Mateus capítulo de número 28, estarei convosco todos os dias, Então, quem conhece o nome do Senhor confia. Por quê? Porque sabe que a presença do Senhor, ela é real com aqueles que o buscam, e o busca de todo o seu coração. E a terceira e última verdade, Quem conhece o nome do Senhor confia. Por quê? Porque Ele nos ama. Ou seja, reconhece que o Senhor nos ama. E foi também um dia desse aí, nós pregamos sobre isso. Nada, Nada. Nada, a resposta é nada. Nada nos separa do amor de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo 38, 39, O posicionamento daquele homem foi: nada, eu estou certo. Estou convencido de que nada pode me separar do amor de Deus. Nada, querido, nos separa do amor de Deus. Nada vai atrapalhar e impedir a presença de Deus com aqueles que o buscam de todo o coração, e nada tira a fidelidade de Deus. Então, quem conhece o nome do Senhor, confia no Senhor. Por quê? Porque vê no Senhor esses atributos. Só foi 3, Mas tem muito mais. E ele fecha o versículo dizendo assim, Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Ele fecha dizendo assim: pois tu jamais abandonam aqueles que te buscam. Glória a Deus. Querido, nós só temos em ganhar por estabelecer um relacionamento com Deus. Não existe uma pessoa que se entregou verdadeiramente ao Senhor, verdadeiramente, que tem do que reclamar. Não tem. Não existe essa pessoa. Agora, se você me perguntar: e aqueles que abandonou o Senhor? Aí tem muita tragédia a contar. Porque sem a presença de Deus na nossa vida, querido, nós vivemos a nossa própria sorte. E um homem que vive a sua própria sorte,
Ele é um homem que ele já está condenado ao fracasso. E o pior fracasso da vida de um ser humano não é fracasso familiar, não é fracasso financeiro, mas é o fracasso espiritual. Sim. Um homem sem a presença de Deus é um fracassado espiritual, porque o fracasso espiritual, ele tem peso de eternidade. E isso é muito triste. Daí a orientação da palavra do Senhor: procura conhecer o Senhor, reconheça o Senhor, aceite o Senhor, atenda o seu chamado, porque escute a sua voz. Por quê? Porque é o de melhor para você. Que Deus te abençoe grandemente, querido. Pai, muito obrigado por mais uma vez aqui estarmos, ó Deus, no intuito de pregar a tua palavra. Nossa oração, Senhor, é de gratidão por mais um dia, mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Agradecemos cada irmão, cada amigo, cada pessoa presente conosco, ó Deus, cultuando juntamente, Pai. E nós clamamos que a boa mão do Senhor venha ser na vida de cada um, suprindo, trazendo graça do Senhor, trazendo entendimento da palavra do Senhor, fortalecimento, bênção, proteção, suprimento, meu Deus. Tenha misericórdia, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa cidade, ser conosco, porque somos dependentes do Senhor. E assim nós oramos agradecidos e reconhecendo o poder do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.